Mar Saúde, sua clínica de vacinas de confiança. Vacinas com quem realmente entende de vacinas. Melhor proteção e mais segurança com as melhores e mais modernas vacinas. Segurança no armazenamento. Atendimento em domicílio, empresas e hospitais para sua melhor comodidade. Clínica Mar Saúde, Avenida Epitácio Pessoa, 547, na Aparecida, em Santos. Bom dia a todos. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista. Eu sou graduada pela Universidade Católica de Santos já há 16 anos. Sou mestre e doutora de pediatria pela Unifesp. Eu tenho uma empresa de consultoria nutricional aqui em Santos e eu trabalho em escolas, restaurantes, a gente faz consultoria e consultório eu só atendo pediatria. Tá? Eu tenho um filho de 5 anos, que é o Gael, aí nessa foto ele era bebezinho. E hoje ele já tem 5 anos e eu falo que esse é meu melhor currículo e a minha melhor forma de falar de alimentação infantil. Pode passar, Márcia. Natália, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá vendo só a aula ou tá aparecendo todos os meus comentários do lado não, né? Tá só sua aula? Tá a minha aula e do lado tá algumas câmeras só. Ah, tá bom, tá ótimo. Tá algumas, bom. Tá? Tá. Então, pode passar. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, é sempre importante a gente falar dos 1000 dias do bebê, né? Então, eu não sei qual é o nível do tamanho das crianças, da idade que vocês estão aí, porque quando a gente está presencial, a gente consegue ver, né? Os bebezinhos lá sendo amamentados, mas pela câmera a gente não consegue, né? Então, o que são esses 1000 dias? Desde a gestação, então, quando a mãe consegue fazer o preparo, né? Tipo assim, eu quero engravidar, eu quero ser mãe. Então, você já tem essa concepção da questão da alimentação, da importância de tudo isso, né? E aí, então, desde a concepção do bebê até o 2º ano de vida, tá? E isso é muito importante, essa fase da alimentação, da introdução alimentar, o 1º ano de vida, o 2º ano de vida também, tá? Mas não é só isso. Toda a idade da criança é importante a questão da alimentação e da nutrição, tá? Porque a gente sabe que as crianças vão passando por diversas transformações, né? Então, assim, quando vai chegando perto dos 2 anos, chega a fase dos terríveis 2 anos, e aí eles não querem comer, e era um bebê que comia super bem. Então, nós, como mães, a gente tem diversos desafios na alimentação dos bebês. Pode passar. Márcia? Consegui. Então, já tem estudos que mostram que quando a gente engravida, né, a criança, tudo que a gente come é muito importante, porque essa criança, ela vai ser alimentada pelo líquido amniótico. Então, tem estudos que mostram que a mãe que come muita cenoura, a criança gosta de cenoura, porque o líquido amniótico fica com um sabor parecido. Então, tudo que a gente consome é importante. E aí, quando a gente está nessa fase, a gente fala, você está grávida, pode comer, fica à vontade. Sim, né? Às vezes tem essa questão de ter vontade de comer de algumas coisas diferentes, mas é importante sempre a questão da alimentação saudável, tá? Tentar manter a alimentação mais saudável possível, tá? Então, a gente já sabe que nessa parte, né, quando a mãe está gestante, a criança está se alimentando pelo líquido amniótico, ela já faz o poder da sucção, ela já está se alimentando, e isso já conta também após o nascimento da criança. Ai, passei, peraí. Gente, estou tentando me adaptar com esse negócio aqui. Pode passar. Márcia, está passando? Pronto. Ih. Então, como é que o neonato deve ser alimentado? Então, Opa! O leite materno deve ser exclusivo até os 6 meses, mas a gente sabe que tem alguns casos que a mãe não consegue amamentar exclusivo o leite materno e tudo bem, né? Eu fui desse jeito, eu não consegui dar uma alimentação exclusiva do leite materno para o Gael,
e ele é uma criança saudável, né? Eu sofri muito no começo, porque eu sou nutricionista, porque eu quero, e assim, não deu, e paciência, né? Paciência não, né? Porque eu tive depressão pós-parto por conta disso, mas ele cresceu uma criança saudável, não fica doente. Então, assim, eu amamentei até os 5 meses, mas ele tomava fórmula também. Ele nunca teve cólica do lactente. Nossa, eu falo que por ele eu podia ter 10 filhos, porque ele dormia à noite, nunca tive problema nenhum. Dentição também, então, assim, foi tudo ótimo. Então, o aleitamento materno, quando possível, exclusivo até os 6 meses, tá? Se a mãe só dá o peito, não precisa de nenhum complemento e nem de água, tá? Porque o leite materno, ele já tem a água na sua composição, tá? A partir dos 6 meses, a gente já começa a introdução alimentar, tá? Então, em alguns casos, os pediatras, eles orientam que essa introdução comece um pouco antes, tá? Às vezes são casos específicos. Em alguns casos, a gente pode começar um pouco depois, em casos, por exemplo, de crianças prematuras, tá? Que a gente faz a idade corrigida da criança, e aí tem toda essa questão. O importante é vocês sempre terem a consciência de que o pediatra que vai guiar vocês nessa questão, tá? De quando começar a introdução alimentar, tá? Não tentem fazer isso antes, tá? Então, porque tem todo um conceito fisiológico, tá? Psicológico também. Porque a gente fica muito ansiosa, né? Quando a gente está grávida, a gente fica ansiosa para a criança nascer. Quando a criança nasce, a gente fica ansiosa para começar a introdução alimentar. Então, a gente vive ansiosa, né? Mas é importante a gente tentar manter a calma, porque é uma fase muito importante também. E como o nome diz, é introdução alimentar. Então, pensem que essa introdução, ela pode levar até o 1º ano de vida, tá? Algumas famílias conseguem fazer uma introdução mais fácil e outras famílias demoram um pouco mais e tudo bem, tá? Então, é importante, né? A partir dos 6 meses, a gente ter essa parte, essa fase fisiológica da nutrição também, quais alimentos oferecer. Então, a gente sabe que até os 2 anos de vida, a gente tem essa questão da janela de oportunidades. Então, tudo que a gente oferecer até essa idade para a criança é importante, tá? Então, evitem o máximo de alimentos industrializados, de compostos que não... Eu falo que, assim, a alimentação da criança tem que ser o que vem da terra. O que vem da terra é saudável. O que não vem da terra não é saudável. E aí não tem necessidade de uma criança comer. Eu vejo muitas crianças na fase de introdução alimentar comendo um biscoitinho maisena. Aí a mãe fala, mas é só um biscoito. Gente, esse biscoito, eu não estou condenando. Ai, meu filho não come. Ele come hoje porque ele tem 5 anos, mas ele também come uma quantidade específica, tá? Porque tem muito açúcar. Você não tem necessidade de oferecer isso para um bebê. Né? Já vi muita criança tomando Coca-Cola em mamadeira. E isso, gente, vai prejudicar, sim, o paladar dessa criança e a aceitação dos alimentos. Pode passar, Marcinha. Se você que está passando para mim, que eu já nem sei. Então, quando iniciar, né? O ideal 6 meses, como eu falei para vocês. Por quê? Por conta da maturidade fisiológica. Então, o organismo desse bebê, ele vai estar preparado para receber outros alimentos que não sejam o leite, ou materno, ou a fórmula infantil, tá? Então, o trato gastrointestinal já vai estar liberando as enzimas para fazer a quebra de proteínas diferentes, de alimentos diferentes. Por isso que eu falo que é muito importante esperar a idade fisiológica da criança, tá? Então, como eu falei, os prematuros, pode ser que isso ocorra um pouco mais para frente e tudo bem, tá? Então, a gente sabe que quando a criança está sendo amamentada, ela põe a linguinha para trás, né? Ela põe a linguinha para trás. E aí, quer dizer, ela põe a linguinha para frente, desculpa. E aí, quando a gente vai começar a introdução alimentar, é engraçado porque a criança, imagina, né? Pensa na cabeça da criança. Ela mamou 6 meses no peito da mãe ou a mamadeira. E aí, do nada, você vai colocar essa criança num cadeirão que ela não conhece. Vai colocar um negócio lá que é uma colher com uma papinha que ela não... Então, assim, pensem que é tudo novo. Então,
Não pensem que o filho de vocês vai bater um pratão na primeira papinha. Se for, ótimo. Mas a maioria das crianças não acontece isso. E a gente fica péssimo. Ai, meu filho não gostou da minha papinha é ruim. Gente, não é isso. É porque é tudo novo. A cor é diferente, o momento é diferente. Então, isso conta muito, tá? E aí, quando a gente vai colocar a colher, a criança não sabe. Então, ela vai pôr a língua para fora. E aí, você fala assim, ah, não gostou, tá cuspindo. Não é isso, né? Porque a criança não sabe o que é, tá? Aí eu falo muito assim, ai, quando que a criança tá pronta para comer? A gente fala muito da prontidão, né? Então, quando o bebê consegue já ficar sentadinho no chão, pegando os alimentos não, os brinquedos e pondo na boca, fala, opa, já gira uma chavinha. Então, se ele já pega o brinquedo e põe na boca, ele pode muito bem pegar um alimento e pôr na boca também, tá? E é importante que a criança consiga ficar sentada, porque comer deitado não dá certo, né, gente? Então, a criança, se ela comer deitada, ela vai engasgar, né? Então, o ideal é que a criança, já desde o primeiro momento, coma no cadeirão ou naquelas cadeirinhas que você encaixa, tá? Isso é muito importante. Pode passar. Então, a prontidão do bebê, né? Controle da cabeça e pescoço, sustentação do corpo, sentar sozinho sem tombar, né? Então, quando é bebezinho, a gente coloca um monte de almofada em volta, mas se ele já tá sentadinho, ele consegue sentar no cadeirão, leva comida e objetos na boca, tem os movimentos voluntários de língua e de lábio e o interesse quando vê as pessoas comendo. Gente, aí é um interesse, não é que a criança tem vontade, porque ela não sabe o que é, tá? Então, assim, ah, eu tô tomando uma Coca-Cola, ah, ele tá com vontade, eu vou dar. Não, não é isso, tá, gente? Pode passar. Então, se eu precisar iniciar a alimentação antes dos 6 meses, sempre com orientação do pediatra e nutricionista. Isso acaba acontecendo muito quando as mães, quando acaba a licença maternidade, né? Porque infelizmente a licença não acaba com 6 meses, né? E às vezes o pediatra fala, vamos começar a introdução, porque a mãe vai começar a trabalhar e ela precisa que esse bebê tenha outros alimentos disponíveis, né? Que não seja o leite materno nesses momentos. Pode passar. É importante falar que nessa fase, quando começa a introdução alimentar das frutas, né? Aí a gente já pode inserir na alimentação da criança a água, tá? Porque aí já vão entrar outros alimentos que têm fibras diferentes, né? Então a gente sabe que quando entra fibra, a gente precisa de água, senão o intestino não funciona, tá? Então, oferecer sempre no intervalo. Então, eu falo sempre assim, mamãe, vai tomar água? Oferece para o bebê. Ah, ele não gosta. É muito cedo para falar que ele não gosta, tá? Então, quando tá o aleitamento materno exclusivo, não precisa de água, tá? Agora, quando já tá o misto, a gente já precisa começar a introdução da água também, tá? Porque a fórmula infantil, ela tem um pouco mais de sódio a mais do que o leite materno. Pode passar. E aí, então, geralmente, né, a gente inicia o melhor dos mundos é quando a gente começa a introdução alimentar, fruta e a papinha no mesmo dia, tá? Eu tive um grande problema na introdução alimentar do Gael, porque como ele tomava mamadeira, a pediatra dele quis começar a introdução alimentar primeiro das frutas. E eu comecei, né? E daí foi indo devagarzinho, quando ele estava super bem na fruta e começou a papinha 1 mês depois. Nossa, foi um tormento para ele comer a papinha, porque era como se ele não gostasse, né? Então, assim, a criança acaba acostumando com o paladar da fruta, que ele é doce, e aí ele vai para um outro alimento que não é salgado, porque não vai sal, mas que é diferente. Então, algumas crianças, às vezes, têm essa confusão na cabeça, tá? Então, o melhor dos mundos é quando a gente começa tudo no mesmo dia. E quais frutas oferecer? Todas as frutas, tá? O ideal é sempre que a gente ofereça as frutas da época. Então, por exemplo, quando tiver na época do caqui, por quê? Porque essas frutas, elas já vão ser mais adocicadas, né? Então, por exemplo, o que adianta eu falar para uma mãe começar hoje com um caqui, se não está na época do caqui, né? Então, sempre se atentar a isso.
Mas eu acho que a maioria das mães, na primeira papinha, na primeira fruta, oferece banana, né? Porque banana é uma fruta que a gente sempre tem em casa. E assim, gente, não precisa oferecer. Ai, Natália, eu tenho que dar 3, 4 dias de banana. Não, gente. Ofereçam as frutas intercaladas, cada dia uma fruta diferente. Por quê? Para a criança se acostumar, que cada dia ela tem uma fruta nova. Cada fruta tem um tipo de vitamina, um tipo de mineral, um tipo de fibra, né? Pensa se a gente tivesse que dar 5 dias só de mamão. Pensa no tanto de cocô que essa criança ia fazer. Que a gente sabe que ela tem alguns alimentos que são mais laxativos e outros não, né? Então é sempre importante intercalando as frutas, tá? De preferência que essas frutas sejam in natura, mas, por exemplo, hoje eu quero fazer uma maçãzinha cozida. Pode, não tem problema, contanto que você não ponha açúcar, né? Porque a maçã é uma fruta mais dura mesmo. Mas então você pode raspar e ir dando para a criança. Mas se um dia o Gael ficava com os meus pais, então minha mãe de vez em quando ela fazia a pera cozidinha só com água, a maçãzinha e não tem problema, tá? Mas ele sempre soube que a maçã era maçã, né? E aí então no começo eu raspava. E depois de um tempo, eu comecei a oferecer a fruta com a casca, porque ele precisava saber que a maçã tem casca e pode comer, que a pera tem casca e pode comer, tá? E até hoje é assim. Ele é uma criança que tem 5 anos e ele come a fruta com a casca. Maçã com a casca, pera com a casca. E isso é importante a gente ensinar para a criança desde o início, tá? Natália, eu posso dar de vez em quando uma banana com aveia? Pode, não tem problema. Só que assim, não façam que isso seja uma rotina, porque pensa, eu preciso sair. Se a gente estivesse na nossa vida normal, né? Eu preciso sair para fazer não sei o quê, não. Pensa que você tem que levar a banana, a aveia, o garfo, o prato, tudo na bolsa. Vamos facilitar essa vida, né? Se a criança come a banana, se ela come a maçã, não é mais fácil levar só a fruta? Para mim é muito mais fácil, tá? Pode passar, Marcinha. E aí, então, sobre os sucos, né? Pode dar suco para criança, não é recomendado, tá? Isso já mudou, já faz bastante tempo, há mais de 5 anos. Então, os sucos devem ser evitados, mesmo os sucos naturais, tá? Ele é liberado a partir do 1º ano de vida e mesmo assim, cuidado com a quantidade, tá? Uma quantidade de 100 a 120 ml após as refeições, a gente fala para absorção do ferro, tá? Mas o que eu ainda gosto é, por exemplo, depois que comeu a comidinha, vamos cortar uma laranjinha e dar para essa criança chupar, porque já vai estimular a sucção também e vai ajudar no nascimento dos dentes, tá? Por que que o suco não é indicado? Porque quando a gente vai fazer um suco de laranja, a gente espreme umas 3 laranjas. A gente perde a fibra. E quando essa criança toma esse suco, vai aumentar a glicemia dele mais alto, tá? E já tem estudos que mostram que crianças que tomam muito suco, né? Por isso que foi mudada essa regra, elas têm uma tendência a ter diabetes, tipo 2. Então, e além de perder a fibra da fruta, né? Porque eu vou espremer, a fibra vai ficar todo ali e a criança não vai consumir. Então, a fibra é muito importante. Então, deu a papinha, deu a comidinha, pega lá metadinha da laranja, corta em 4, lógico, sempre do lado da criança, e deixa a criança aí chupando, tá? Isso vai ser muito importante, porque vai estar adquirindo a vitamina C e também as fibras. Pode passar. E aí, então, assim, como que eu vou oferecer, né? Mas se for uma mão, você não precisa ter o prato, né? Um mamãozinho papaya, você vai dando na boquinha da criança. É uma coisa importante. Antes, há um tempo atrás, a gente falava para evitar morango e kiwi, né? Por conta de agrotóxicos, né? Então, lógico, a gente tem que tomar cuidado com os agrotóxicos. Se for o alimento orgânico, é ainda melhor, tá? Mas todas as frutas estão liberadas, tudo bem, gente? Não tem problema. E aí, então, ó, sempre que possível, no cadeirão, mostra a fruta inteira para a criança, pega a manga, deixa a criança cheirar, deixa ela pôr a boca, mesmo que tenha casca, a gente lava, né? É legal esses momentos
sensoriais, né? Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu dei um caqui pro Gael, ele tava com um body branco. Gente, eu tive que jogar o body no lixo, porque ele ficou todo manchado. Mas foi tão legal. A gente tem que deixar a criança pôr a mão, pôr na cara, pôr na roupa. A criança precisa aprender. Porque se a gente ficar podando, ai, vai sujar. Gente, vai sujar, lava, limpa. É melhor ter criança assim, que eles vão aprender a consistência, a temperatura, que eles vão pegar, que vai pôr tudo na mão. Gente, é muito legal isso, porque a criança precisa aprender, tá? Porque hoje eu tenho muito casos de criança que não come, criança que não come sozinha. Por quê? Porque não teve essa experiência sensorial, tá? Isso é muito importante. Pode passar. E aí, muitas mães me perguntam do BLW, né? Às vezes a mãe me liga e fala assim, ah, você faz introdução alimentar com BLW? Eu falo assim, ó, mãe, você que escolhe o que você vai fazer, né? Eu te dou as ferramentas e você vai aplicar. Porque eu falo assim, eu não gosto de ser muito a ferro e fogo. Ai, tem que ser BLW, tem que ser papinha. Não, cada um vai escolher o melhor método, tá? Eu não sou a favor nem de um, nem de outro, eu sou a favor de que a criança coma. E coma de forma saudável, tá? Eu, na minha casa, eu não vou dizer que eu fiz BLW, porque eu não fiz, mas eu estimulava muito, Gael, né? Então, as frutas, eu conseguia oferecer mais ou menos como se fosse o BLW. Então, por exemplo, se eu amassasse a banana, eu dava sempre uma banana inteira, um pedaço da banana inteira, para ele aprender, né, a esmagar, enfim. Mas eu fazia papinha, tá? Só que ao mesmo tempo que eu fazia a papinha, eu oferecia os alimentos em separados. Então eu punha lá batata doce, cenoura e ia pondo no cadeirão, porque ele comia das duas formas, tá? Mas aí ele era um bebê que ele não gostava muito de papinha. Tanto, e na época que ele era bebê, eu tinha uma empresa de papinha, eu fazia papinha para vender. Então pensem de que eu ficava frustrada, porque o meu filho não gostava da minha papinha. E minha mãe falava, você é uma fraude. Meu pai falava, você. E eu gostava da papinha, eu comia, mas ele não gostava. E aí teve uma vez, eu nunca me esqueço disso. Eu cheguei na casa da minha mãe, ele tinha quase 8 meses, não, 7 meses. E ele estava no cadeirão, ela estava com um pratão de comida que era assim, arroz, feijão, carninha moída, brócolis, purezinho, tudo misturado como se fosse uma papinha. Eu falava que é um tudão. E ele estava se acabando de comer. Ele comeu um prato. E eu falei, caramba, né? Então tá. Então vamos lá. E aí, nunca mais fiz papinha. Foi muito mais fácil, porque assim, quando a família tem uma alimentação saudável, você não precisa da papinha. Hoje, se eu tiver outro filho, eu não vou fazer papinha. Porque na minha casa, a gente já come comida quase sem sal, a gente só usa alho, cebola, temperos naturais. Por que que meu filho não pode comer? Se na papinha eu ponho arroz, feijão, legumes, a carne, por que que ele não pode comer tudo isso amassadinho, misturadinho, né? Por que que eu vou ter que fazer panelas e panelas de papinha e congelar ou fazer todo dia? Gente, não tem necessidade, né? Então a gente tem que pensar de que também a gente precisa facilitar a nossa vida, né? Que a gente não vai viver em função, ai, vou passar o sábado e domingo fazendo papinha. Gente, esquece. Tira isso da cabeça de vocês. A gente está aqui para facilitar a vida de vocês, não para vocês ficarem escrava da cozinha, tá? Eu amo cozinhar, então assim, mas a gente precisa facilitar a vida. E o que eu digo facilitar é com coisas naturais, não é comprando a papinha, né, industrializada. Pode passar. E a gente fala, né, o BLW tem risco de engasgo? Tem. Mas tudo também tem risco de engasgo, até o leite, até a água, tá? Mas alguns estudos mostram que só a introdução alimentar com o BLW a gente pode ter uma baixa oferta de calorias e de ferro, principalmente. Porque a criança tem muita dificuldade, por exemplo, em comer a carne, né? Então, eu acho lindo ver aqueles vídeos. Lá nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito do BLW, né? E veio de lá isso, né? E aí, então, cortar os bifes e a criança ficar chupando. Ah, eu acho lindo, gente, mas será que essa criança tá tendo o que ela precisa de ferro, né? Então, e também acho lindo quando a mãe vai lá e faz aqueles bolinhos
de arroz com feijão e carne, e bolinho de brócolis. Mas, gente, quem é que tem tempo de fazer isso todo dia? Né? Um alimento fresco, então às vezes não dá tempo. Né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso, tá? É lógico que nessa fase, a gente sabe que a criança provavelmente não vai ter uma baixa oferta calórica, porque ela ainda tem a maioria da alimentação dessa criança é o leite, né? Então, ela não vai ter perda de peso, tá? Mas depois, mais pra frente, a gente tem que se preocupar com isso e com a absorção de ferro, tá? Pode passar. E aí, se for oferecer o método BLW, cuidado com os cortes, tá? Desses alimentos. Como é que esses alimentos são? Então, ó, na primeira imagem aqui, ó, vocês estão vendo, nunca cortem assim no meio, porque aqui é bem o canalzinho da glote, tipo entope, tá? Então, cortem sempre nos cortes, ó, ao comprido, tá? Porque aí a criança, no começo, a criança não vai conseguir fazer a pinça, tá? Ela vai pegar com a mão, então a uva é mais difícil, mas assim, banana, pedaços de manga, então a criança vai pegar aqui o meu, não dá para ver, minha presilha. Aí ela vai comendo a parte de cima e a parte de baixo, né? Depois de um tempo, ela já começa a abrir a mão e começar a comer assim, né? E depois de um tempo, a criança vai conseguir fazer a pinça, que ela vai conseguir pegar pequenos alimentos e colocar direto na boca. Pode passar. Né? Então, ó, sempre os cortes ao comprido, tá? Para a criança conseguir pegar e comer desse jeitinho que eu mostrei para vocês. Pode passar. Então, que nem eu mostrei para vocês, ó, no início, sempre maior, pode colocar a casca para ficar mais fácil para não escorregar, né? E depois a pinça, mas é importante também a gente sempre apresentar o talher para a criança, né? Então, quando a mãe dá a papinha, eu falo para você colocar uma colher também e deixar a criança ver, porque às vezes a gente fica assim, né? A criança tá aqui sentada no cadeirão e eu tô aqui com o prato da criança. Não vou pôr o prato aqui porque ele vai enfiar a mão, vai pôr na cabeça. Gente, deixa, né? Vai dando a colherzinha também, mostra como faz, ficar, né? Abre a boca. É importante, esses momentos são muito importantes. Vocês vão ver que isso faz uma grande diferença mais pra frente. Pode passar. E aí, então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, que a alimentação do lactente, ela seja amassada, tá? E a gente fala, eles falam muito do método do Bliss, que a gente fala. O que é o Bliss? É uma mistura da papinha tradicional com o BLW, que, na verdade, foi o que eu fiz sem saber, porque depois acabou vendo essa nomenclatura. O Bliss é uma mistura do BLW com o método tradicional, tá? E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Paulista de Pediatria também viu que isso era uma forma de evitar que as crianças tivessem problemas de absorção de ferro, tá? E de vitaminas também, tá? E aí, então, eles sempre orientam a papinha amassada, tá? A papinha, ela não pode ser batida no liquidificador, tá? Porque aí, quando você bate no liquidificador, você perde tudo que você tinha naquele alimento, tá? Então, você perde fibra, a papinha, ela fica numa consistência aguada, também não deve se passar na peneira, tá? Ah, vou cozinhar, passar na peneira. Gente, se vai passar na peneira, tudo que é importante vai ficar ali na peneira. Aí você vai passar o quê? Só água, tá? Também não gastem dinheiro com aquelas máquinas de papinha que vendem nos Estados Unidos, né? Que tritura. Gente, não precisa de nada disso, né? Porque no enxoval, né? Não gosto também daquelas redinhas de alimentação. Aquilo, além de ser uma fonte de bactérias gigantesca, porque é uma redinha, aquilo você não consegue higienizar, a criança vai estar chupando só, ela vai estar recebendo só o líquido e não vai receber a fibra do alimento, tá? Pode passar. E aí, então, como fazer a primeira papinha? O que deve ter na primeira papinha do bebê? Vocês estão vendo essa tabela? Tudo, todos esses alimentos, tá? Então, a gente tem o grupo
do arroz e do tubérculo, né, que são os carboidratos, as hortaliças verdes, as coloridas, as leguminosas e a proteína. Então, tudo, tá? Ou na papinha, ou se você for fazer separado, vou fazer no vapor. Gente, não importa, tá? Vocês que vão saber como é que é melhor, o que se adapta melhor a vocês, tá? Mas não come... Ai, Natália, então hoje eu vou dar batata com cenoura amassada, amanhã eu vou dar chuchu. Não, gente, não precisa. Vou pegar essa tabela, um alimento de cada um, pronto, tá? Ai, precisa ser todo dia diferente? Não, não precisa ser todo dia diferente, gente. Se vocês forem fazer papinha, vocês podem congelar, tá? Congelar pode ficar por um mês congelado, depois descongela, não tem problema, tá? O ideal é que esse alimento seja um alimento natural, tá? Não precisa ser fresco todos os dias. Pode passar. O que é importante, uma dica, né? A leguminosa, que é o feijão, o grão de bico, a lentilha, sempre deixe de molho num dia antes, tá? Ou para fazer a papinha. Por exemplo, aqui em casa, o que eu fazia? Eu comprava bastante grão de bico, feijão, que demora mais para cozinhar. Deixava de molho por 12 horas, cozinhava tudo na panela de pressão e depois eu congelava os potinhos de grão de bico, de feijão, e quando eu ia fazer a papinha eu tirava, tá? Porque ele já estava mais fácil de cozinhar. Agora, a ervilha, a lentilha, cozinha muito mais rápido, tá? Então, não precisava desse processo. Mas a leguminosa é sempre importante deixar de molho por 12 horas, tá? Para tirar todo aquele gás metano, aquela coisa branca que fica, para evitar os gases, tá? E lógico que vai mudar a consistência do cocô, vai mudar tudo, gente. Por quê? Estamos inserindo novos alimentos. Então, pode ser que o bebê faça cocô mais vezes ou menos vezes. É normal. E lógico que vai sair tudo no cocô, né? O mamão, o espinafre. Não se assustem quando der a beterraba. Até hoje, às vezes, aqui acontece. O Gael comeu beterraba e no dia seguinte, cocô vermelho. Aí você lembra, comeu beterraba, comeu muito tomate, tá? Então, fiquem atentos a isso. Vamos lá. Então, esse é o outro slide? Eu já nem sei. Eu não tô nem sabendo a ordem dos slides. Vamos lá, então. Então, aos 6 meses, como é que é essa papinha? Se for papinha, amassadinha no garfo, tá? Na mesma consistência de uma bananinha bem amassada, essa vai ser a consistência da papinha, tá? E, gente, importante. Peguem a colher, é a pontinha da colher, não é uma colherona, tá? Pega a pontinha, põe na boquinha, deixa a criança. Ah, Natália, quanto que meu filho tem que comer? Se ele comer num primeiro dia uma colherzinha de sobremesa, de papinha, tá ok, tá? Nossa, mas só? Sim, porque é uma alimentação complementar. Está complementando o leite materno, tá? Então, pode ser que a criança demore 1, 2 meses para comer uma quantidade adequada. E aí, depois disso, 250 gramas já tá ok, tá? A criança não tem um estômago tão grande para comer. E aí, outra coisa, quando a gente faz sopa batida, a criança acaba comendo um volume muito maior. Por quê? Porque é uma água grossa, né? Quando é uma papinha amassada, a criança ela vai se esforçar, porque ela tem que fazer uma mastigação, fazer um movimento de língua. E isso cansa também a criança, né? E ela vai comer o suficiente, né? Porque quando é água, né? Quando é líquido, você vai fazendo assim, né? Tchum, 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 tchum. Vai dando colherada. E a criança fica até empachada, né? Tipo, ufa, comi uma feijoada depois, né? Que é muito mais fácil. Então, a gente precisa ensinar desde a introdução alimentar a mastigação, tá? Isso vai ajudar muito o quê? No nascimento dos dentes. Vocês vão percebendo que aí, aos poucos, a gente vai mudando essa consistência da papinha, tá? Então, com 8 meses, a gente já amassa menos. Com 9 meses, já pequenos pedacinhos. Para quê? Para que com 12 meses, com 1 aninho, essa criança coma a comida da família. O arroz, o feijão, a carninha, o franguinho, tá? Então, esse é o importante. Não é, a criança tá aceitando bem a papinha, eu vou continuar dando papinha. Gente,
vai super atrapalhar. A criança vai ter problema para nascer dente, vai sentir dor, você vai ter problema na fala. A gente tem criança hoje, eu tenho crianças com 2 anos que não falam. Por quê? Porque não estimulou a introdução alimentar. Quando você vai ver, a criança come comida amassada até hoje, tá? Então, esses avanços são muito importantes, tá? Pode passar. E aí, então, como eu já tinha dito para vocês, né? Quais são os elementos da papinha? Todos que eu mostrei na tabelinha. Carboidrato, leguminosas, proteína, verduras, legumes. E o sal não é permitido, tá? E aí já mudou, já ouvi falar que o sal pode, o sal que não. Então, assim, não tem necessidade de introduzir o sal antes do 1º ano de vida, tá? Por quê? Esses alimentos, eles já têm o sódio intrínseco deles, próprio, tá? Então, a partir do 1º ano de vida, você pode começar a inserir o sal aos poucos também na alimentação, porque aí a gente precisa por conta do iodo, né? Porque o sal ele é iodado por conta da nossa tireoide, tá? E aí, então, vai ser o esqueminha da alimentação. Aos 6 meses, tá? A gente pode introduzir almoço ou jantar, né? Então, uma papinha. Aos 7 meses, já pode ser as 2 papinhas, tá? Então, por exemplo, 6 meses, bebê acorda, leite materno, aí come uma frutinha, almoço, aí depois, lógico, nos intervalos o leite materno. Aí, aos 6 meses, já pode colocar 2 frutinhas, tá? E aí, aos 7 meses, a gente insere mais uma papa salgada, tá? Na verdade, não é papa salgada que se chama, é papa principal. Quando a gente fala papa salgada, a gente lembra de sal, né? E o sal a gente sabe que não é permitido antes do 1º ano de vida. Pode mudar. E aqui, então, mais ou menos uma questão de quantidade, mas, gente, não se apeguem às quantidades, tá? Eu prefiro que vocês se apeguem à qualidade desses alimentos, tá? Que essas crianças vão receber. E aí vão introduzindo aos poucos, certo? Essas quantidades. Pode passar, pode passar. Então, o que é proibido, né? Então, fez todo bonitinho, introdução alimentar, fruta. Criança fez 1 ano, descamba de vez, né? Aí começa a introduzir biscoito, refrigerante e suco industrializado. Gente, não tem necessidade, né? Então, é proibido alimentos industrializados. O quanto mais vocês puderem evitar, melhor, tá, gente? Refrigerante, café, chá, alimentos embutidos, água de coco substituindo a água, tá? Então, não façam isso. Lógico, tô dando uma volta na praia, tem um coco lá natural, posso oferecer para o meu bebê? Pode, já aos 6 meses, não tem problema. Mas não substituam a água. A água não tem substituto, tá? O mel também não pode. O mel ele pode ser inserido a partir do 2º ano de vida e se for um mel de boa qualidade, por conta dos esporos do Clostridium botulismo, tá? Pode passar. E qual o significado de tudo isso, né? Comida de criança é comida feita em casa. Então, aqui nessa foto, o Gael, ele tinha 2 anos e ele estava comendo um brigadeiro. Aqui foi a 2ª vez que ele tinha comido um brigadeiro. E aí foi engraçado que a primeira vez que ele comeu, foi numa festa, ele comeu metade, aí ele comeu, achou legal, e depois ele não quis mais, porque ele não estava acostumado, né? E aqui nessa outra foto, ele comendo a beterraba. Na casa dos meus pais, minha mãe estava fazendo a salada de beterraba, ele foi lá, catou a beterraba e foi pro canto e ficou escondido comendo. E até hoje ele come beterraba, ele, lógico, ele já sabe, né, o que é o chocolate, o que são as frutas. Ele é uma criança que gosta de muita fruta, porque ele é incentivado a isso, mas ele também gosta do chocolate, mas ele sabe que ele tem o dia do chocolate. Ontem, por exemplo, foi o dia. Só que ontem minha sogra estava na minha casa e deu um pedaço de chocolate para ele depois do almoço, e eu não faço isso. Aí à noite ele comeu outro chocolate. O que aconteceu de madrugada? Dor de barriga. Mamãe, tô com dor de barriga e chorando, e aí tive que reforçar o probiótico dele e reforçar os olhinhos essenciais na barriga, porque ele começou a fazer cocô mole por conta disso, porque assim, ele não comeu nada de diferente. Comeu a comida dele, comeu a fruta, comeu chocolate. Então,
as crianças, quando elas não estão acostumadas a comer, que nem uma outra vez, ele foi e se panturrou daquelas batatas fritas de pacote na casa da minha sogra. O que aconteceu depois? Vomitou tudo. Então, eu já falo, tá vendo? Tem que ter controle. E assim, eles não sabem, né? Eles vão comendo. E aí depois passa mal. Né? Então eu falo, tá vendo? Por que não pode? A mamãe avisou. Né? Então a criança que ela está acostumada a ter uma alimentação saudável, quando ela come, extrapola um pouquinho do limite, o organismo dela grita, né? Vai ter uma reação, tá? Então é importante a gente sempre levar esse conceito da alimentação saudável, da comida que vem da terra. A comida de criança é comida feita em casa, tá? Então fiquem atentos sempre a esse conceito, que é o conceito que a gente tem que levar para o resto da vida. E eu falo que os pais de primeira viagem que não estão acostumados a comer frutas, verduras e legumes, vocês têm um tempo ainda para acostumar com isso, até a introdução alimentar do seu bebê, porque nós somos os espelhos. Então a criança vai comer o que a gente come, tá? E é engraçado porque outro dia o Gael falou assim para mim: mamãe, eu queria comer aquele negócio branco que você põe na caneca. Aí eu falei, canjica? Eu quero canjica. Aí meu pai falou, nossa, que criança que gosta de canjica. Eu falei, ele gosta porque a gente come. Então ele vê a gente comer e ele come também. Agora, se eu tomasse na minha casa refrigerante, ele ia tomar refrigerante, ele ia gostar de refrigerante, né? Porque também não é legal eu tomar o refrigerante, eu quero, não, você não pode. Por que eu não posso? Né? Então aqui a gente não tem hábito de tomar refrigerante, a gente só toma suco natural. Então, assim, gente, não somos aliens, né? Nós somos gente como qualquer pessoa. Só que a gente tenta ter o máximo de cuidado com a nossa alimentação, que a gente sabe que hoje a má alimentação está ligada a todos os tipos de doença, né? E a gente quer passar isso para os nossos filhos. Então, isso é muito importante. Pode passar, acho que acabou. Já não sei mais. Aí eu vou deixar, depois, esse é um e-book que eu fiz de introdução alimentar, tá? Depois, se vocês quiserem, eu também vou deixar o meu contato do WhatsApp, vocês podem me mandar, tá? Mensagem, eu passo o link para vocês. Esse e-book, ele não é gratuito, mas ele tem um valor acessível, tá? E quem fizer a compra desse e-book, eu vou pedir para vocês me avisarem, porque eu vou mandar um vídeo para quem adquirir esse e-book, eu vou mandar um vídeo exclusivo ensinando como fazer a primeira papinha do bebê. Então, ensino os cortes, ensino passo a passo, mostro para vocês até o final de como, né, a papinha amassada para essa criança consumir, tá? Pode passar, Marcinha. Aí tem um outro e-book também que eu montei para os meus e-books surgiram na quarentena, quando eu consegui sentar e fazer, né? E depois esse outro e-book que é a partir do primeiro ano de vida. Então, meu filho fez 1 ano, e agora? O que eu faço? Como é que vai ser a alimentação dele? Aí tem umas receitas também, eu falo dos terríveis 2 anos, porque essa fase é terrível mesmo, né? Eu passei, eu sobrevivi, se eu sobrevivi, você também vai sobreviver, porque eu vou te ajudar. E aí, quem precisar, pode passar, Marcinha. Eu sempre deixo o meu contato, tá? Tem o meu WhatsApp, que é mais fácil de falar comigo, tá, gente? Porque o e-mail eu até vejo, mas nem sempre. Eu tenho 2 Instagrams, que é um Instagram da NutriAction, que é a minha empresa, tá? De consultoria. E o meu Instagram pessoal, que eu tenho falado e postado muito sobre os óleos essenciais, que é um dos sorteios que vai ter na segunda-feira, que eu vou sortear para vocês uma lavanda, é que eu deixei ela até embaladinha, tá, gente? É uma lavanda de 5 ml, está lacradinha, da doTERRA, tá? Que são os óleos essenciais que eu estou usando, estou estudando e estou amando. Então eu coloco bastante dica lá do que eu faço com o Gael, né? E o Gael adora. Comprei um kit para ele, Kids, que ele tá enlouquecido. Gente, então anotem o meu WhatsApp, tá? Por favor. E aqui são todos os nossos parceiros, né, Márcia, do curso. E dizer que eu estou muito feliz de, mesmo à distância, poder passar essa informação para vocês, porque é muito importante essa fase. Na verdade, todas as fases são importantes, né? Mas a gente, como mãe, fica muito nervosa, ansiosa,
né, nessa questão da introdução alimentar. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar mensagem, tá? Se eu demorar para responder, mas eu respondo WhatsApp, mando áudio, tá? E é isso, gente. Obrigada. Que legal, Natália. Mas não acabou ainda não, viu? Calma aí que nós temos um pouquinho de tempo. Olha só. Não, ótimo, eu tô aqui. Só para quem chegou um pouquinho depois, eu coloquei de novo esse daqui, que são os sorteios que nós vamos fazer, né? Uhum. Então, tem que a gente está nessa fase agora, né, de não poder fazer o curso presencial, mas o nosso curso é presencial e essas pessoas, todas que estão aí, sempre trazem coisas para sortear. Foi um espaço que a gente abriu aqui, ninguém dá nada para ninguém, viu, Natália? Ninguém paga nada para ninguém. Mas são pessoas, por exemplo, a Raquel, ela traz os trabalhos dela que são lindos. Eu cuidei das filhas da Raquel a vida inteira, né? Uma coisa muito legal, a biografia que todo o curso eles dão os ensaios fotográficos para todas as mães que fazem o curso, é um momento super interessante. E aí tem esses sorteios, então a Badacá vai sortear tudo na segunda-feira, a gente vai filmar o sorteio e vai mandar por e-mail para todo mundo que se inscreveu, tá? Nós estamos agora com 16 pessoas assistindo, mas nós temos mais de 70 pessoas inscritas e tá todas as nossas aulas, quem perdeu as outras, a de primeiros socorros, a de amamentação, a de banho, tudo tá lá no nosso YouTube. Aí a estação do bebê vai dar o ofurô, a Badacá, a lingerie pós-parto, que é super legal, né? Não, o cantinho favorito que vai dar a lingerie, e a Badacá vai dar uma assessoria, vai sortear uma assessoria completa, bem legal também, tá? E aí agora eu gosto de colocar todo mundo na tela, assim, linda. Se vocês quiserem abrir suas câmeras, eu adoro também. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, ou se preferir fazer a pergunta no chat também, né? Como faz para participar do sorteio? Se você já está inscrita, você já está participando, tá bom? Uhum. E a gente vai ser segunda-feira o sorteio. Elas vão filmar o sorteio e vai mandar para todo mundo, tá bom? Pelo e-mail. Fiquem tranquilas quanto a isso. Natália, eu queria falar uma coisinha super importante das coisas que você disse, né? Essa semana veio uma mãe de uma adolescente, assim, e aí a criança adolescente comendo tudo errado, tudo errado. E aí eu perguntei quem que era o pediatra quando ela tinha, sei lá, 8 meses, 9 meses. Ah, era o doutor fulano. Não, era a doutora Renata, lá da Praia Grande. Eu falei assim, e você obedecia o que ela falava? Tudo, doutora. O que ela falava para mim era a lei. Eu fazia tudo direitinho. Eu falei, então você volte para a doutora Renata, porque nada do que eu falo você está fazendo. Então, quando a criança é pequenininha, obedece o pediatra. Depois cresce e não obedece mais. Não, doutora, não sou eu que não obedeço, é ela que não obedece. Mas como assim, né? A gente tem que ser obedecida até que eles se tornem adultos. E vocês, não sei quem está grávida ou quem já teve bebê, porque como a tua aula já era de introdução alimentar, né? Algumas já podem ter tido seus bebês. E você consegue ler o chat, Natália? Porque consigo. Tá obra aqui, qualquer coisa eu vou desligar o meu microfone e deixar você falando, mas deixa eu só falar esse recadinho. Então, quando a gente está grávida, a gente só tem um desejo para os nossos bebês, e que eles tenham saúde. A gente não tem nenhum outro desejo. A gente não pede para ser famoso, para ser rico, para ser loiro, para tirar 10 na escola. A gente quer só saúde. E para ter saúde, nós só precisamos de 2 coisas: atividade física e boa alimentação. Só. E a gente não pode esquecer disso para a vida inteira dos nossos filhos e nossa também. Né? Porque para nós também a nossa saúde é a coisa mais importante. Se a gente tiver saúde, nós vamos atrás da nota, a gente vai atrás de ter sucesso, de ser bom de qualquer coisa. Se a gente não tem saúde, a gente não vai atrás de nada. Então, a alimentação é prioridade. Então, vem lá um filho de qualquer idade, pode ser adolescente, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos. A prioridade da sua vida é alimentar bem essa criança e a você mesmo, tá? E fazer atividade física. Olha que lindo! Gael, oi!
Eu tenho o 3 dedo no filhos, olho. então ela tá lá mostrando o Gael, né? O meu filho mais velho tem 34 anos, é médico. Não, um bebê, né? Um bebê, bebê. né, Marcia? Aliás, ele é um bebê, né, Natália? Quem conhece sabe, né? Ele é assim, né? Enfim. Aí tem um outro de 33 anos, o outro de 30. Nossa, é E uma todos escada. eles tiveram uma ótima educação alimentar, comem de tudo, têm uma alimentação equilibrada, né? Então, isso é muito importante. Não tem enjoo, fala não gosto disso, não gosto daquilo, né? A Juliana está lá falando, né? Ainda estou grávida, 27 semanas e 3 dias. Oh, né? Que bom, porque dá tempo de fazer tudo direitinho. Agradecendo. Muito legal. Gente, alguém tem pergunta? Gente, se vocês quiserem fazer as perguntas, abrir o microfone, pode abrir. Estamos aqui. Vamos utilizar o tempo que nós temos. E quem quiser também depois, pode mandar as perguntas para nós por e-mail, a gente encaminha para todos os palestrantes. Pode, tá? Sim. É bem legal mesmo. E assim, agora até o final do ano, a gente vai ficar fazendo só divulgação do curso das aulas que já estão gravadas. Não precisa gravar de novo, né, Natália? Não tem problema. Né? Ficou legal. Mas eu gosto de fazer ao vivo. Porque... mas é legal, tem fila de espera, você sabe, né, Natália? Sim, porque a gente ficou muito tempo, né? E agora, esse ano, com essa situação toda, não precisa gravar de novo, né? Eu não sei porque o curso era em março, né? A gente ia fazer em março, quando aconteceu a pandemia, né? A gente faz todo mês, né? Sim, pois é. Eu fiquei imaginando, eu tava ficando desesperada, porque eu falei, deve ter um monte de mãe precisando de ajuda e a gente não tá conseguindo ajudar. Tem uma pergunta aí, ó. Responde. Sim, o BLW se inicia com quantos anos? O BLW, ele pode se iniciar aos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, tá? Então, a mãe que acaba escolhendo qual que é o melhor método para essa criança. Eu não indico só fazer o BLW, porque hoje a gente está numa pandemia, tá? Mas daqui a pouco, quando as coisas começarem a voltar ao normal, a mãe vai precisar deixar essa criança na escola. E a escola, gente, tirem isso da cabeça de vocês. A escola não vai fazer BLW, tá? Então, tentem sempre fazer um misto. Porque aí, assim, você não corre o risco do seu filho não consumir o alimento lá quando estiver na escolinha ou na creche. Enfim, tá? Mas o BLW pode se iniciar aos 6 meses, sim, tá? Sem problema nenhum. Só cuidado com os tipos de corte, para evitar que essa criança não tenha o engasgo, né? Porque o engasgo acho que é o maior medo das mães também, tá? Nada, imagina. Pode mandar mais perguntas, gente. Estamos aqui para isso. Eu acho que você disse tudo, porque ninguém tem tomara! pergunta, Natália. Tomara que eu tenha dito tudo. Gente, o e-book que eu montei também, o de papinha e o outro e-book, eles têm receitas e combinações, né? Porque às vezes as mães têm muita dificuldade O Gael tá mostrando o kit dele de óleos essenciais que eu comprei para ele. É o kit Kids. Ele tá aqui querendo mostrar. Usa os olhos, Gael. O e-book que eu montei, eu coloquei algumas combinações, tá? De papinhas e coloquei quantidades. Então, quanto vocês podem utilizar de batata, de carne, né? Porque as mães têm muitas dificuldades. E a papinha, ela rende muito, né? Então, por isso que eu falei para vocês. Quem adquirir o e-book, depois me manda uma mensagem no WhatsApp, porque eu vou mandar o vídeo para vocês. Esse vídeo, ele mostra que com uma batata, meia cenoura, vocês conseguem fazer um monte de papinha. Até porque no começo o bebê come super pouco, né? E aí depois que ele vai comendo cada vez mais. Então, a gente acaba comendo mais papinha do que eles. Muito obrigada, então. Vamos encerrando. Natália, muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Uma delícia ter você aqui com a gente. Ótimo, eu que agradeço. A sua mãe é irrepreensível. Eu sei, o pessoal sabe que assistiu de amamentação, eu sempre descobre alguma coisa, não sei o quê, mas não tem o que falar, né, Natália? É isso aí mesmo. Gente, muito obrigada. Para quem não teve o bebê ainda, uma boa hora. Para quem já está às voltas aí com o bebê, precisando voltar a trabalhar, que vai ter que deixar com alguém, vai ter que alimentar já do que é possível. E conte conosco, tá? Sempre. Nós não estamos perto, mas nós estamos por aqui.
Então, manda e-mail, nós estamos para ajudar, a Natália também, sempre disposta, né? Com certeza. E muito obrigada mais uma vez, bom final de semana para vocês. Obrigada pela oportunidade, obrigada, pessoal. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Que dúvidas vão surgir, isso é fato, né? Tchau, gente. Obrigada, Márcia. Beijos. Beijo, bom final de semana.